Bom, nós vamos começar a falar agora, né, nessa frente C, página 81, vamos começar a falar sobre estatística. O que é estatística? Para que serve? Né? A estatística inicialmente é a disciplina, é o conteúdo que todas as áreas, todas as ciências necessitam, né, de estatística. Então, a estatística é basicamente isso, ela vai lá, coleta os dados, depois analisa aqueles dados, organiza aqueles dados e depois, que é o mais importante, é interpretar esses dados. Vamos ver a distribuição de frequência para elaboração de tabelas e gráficos, tá? Então, vamos ver o seguinte exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Aqui está falando do lançamento de um dado, tá? É o primeiro exemplo que nós temos. Então, supondo que no lançamento do dado, supondo não, é um evento certo, né, 100%, que o dado ele vai dar um desses números, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai cair uma pedra dessas no lançamento de um dado. E a pessoa que fez o seguinte, ele lançou o dado, né, e fez vários experimentos. Esse dado foi lançado 50 vezes, tá, de acordo com esse exercício. O número de vezes que fez o lançamento foram 50 vezes. E aqui, olha, a pedra 1 voltada para cima, né, foram 7 vezes. O 2 voltado para cima foram 9 vezes. O 3, 8. O 4, 7. O 5, 9. E o 6, 10 vezes. Foi a quantidade de vezes que apareceu o número de pedrinhas, né, o número de marcação para cima. Então aqui a gente tem essa quantidade aqui, ó, que apareceu, a quantidade que apareceu esses números voltados para cima, a gente chama de frequência absoluta. Tá? Esse frequência absoluta é realmente, normalmente toda literatura ele vem um F minúsculo e o Azinho. Tá? Esse F é minúsculo, porque o F maiúsculo tem um outro significado que a gente vai ver depois. E aqui nós vamos encontrar agora o FR, que a gente vai chamar de frequência relativa. A frequência relativa nada mais é do que a porcentagem. Tá? Por exemplo, o 1, 7 vezes. Isso em 50, que foram feitos 50 lançamentos, representa quantos por cento? Então, para a gente achar essa porcentagem, basta você pegar a frequência absoluta, a quantidade de vezes que ela apareceu, dividido pelo total. Então, vai ser 7 sobre 50. Aqui, 9 dividido por 50. 8 dividido por 50. 7 dividido por 50. 9 dividido por 50. E 10 dividido por 50. Tá? Qualquer um desses aqui, para a gente achar a porcentagem, você pega a parte e divide pelo total. Então eu peguei 7 dividir pelo total, 9 dividir pelo total, sempre assim. Agora se eu quisesse saber exatamente a porcentagem, né, quantos por cento, por exemplo, pega esse aqui que é mais simples, vou fazer a conta. Então vai ser 10 dividido por 50, né? 10 dividido por 50 vai dar exatamente 0,2. Não é isso? Se você dividir 1 por 5, 0,2. Se você multiplicar por 100, 20%. Então, 20% dos resultados deu a pedra 6 voltada para cima. Tá? Se você fizer isso aqui agora, né? Se a gente dividir 7 dividido por 50, 7 dividido por 50 vai dar 0,14. Não é isso? Se eu multiplicar agora por 100, o que vai dar 14%. Tá vendo? Aqui também vai ser 14%, que é o mesmo. Se eu pegar o 9, 50, 9 está para 50. Se eu dividir 9 por 50, vão dar 18, 0,18. Se eu multiplicar por 100, 18%. Tá? Então, a quantidade de vezes nós vamos chamar de frequência absoluta e a porcentagem nós vamos chamar de frequência relativa. Tá? E para encontrar a frequência relativa, você pega sempre a parte e divide pelo total e multiplica por 100. Você encontra a frequência relativa. Então esses dados que eu acabei de falar com vocês, eles podem ser organizados assim, olha. Normalmente eles ficam na tabela assim. Tá? Nós temos aqui a quantidade, foi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui a frequência,
esse é o número, vou chamar isso aqui de frequência absoluta, e aqui a frequência relativa, tá? Então aqui nós temos uma tabela. Nós podemos construir uma tabela. A frequência, os valores foram os seguintes. São esses os valores, né? Tanto é que se a gente somar isso aqui, vão dar 50, né? Que foi a quantidade de vezes que foram feitos os lançamentos. E se a gente somar a frequência relativa, nós vamos encontrar os 100%. A partir disso aqui, nós vamos fazer um gráfico, tá? São vários gráficos, e na estatística, para cada situação, a gente tem um gráfico diferente. Nesse caso aqui, nós vamos fazer um gráfico de coluna. Para fazer o gráfico de coluna, tá? A gente vai fazer o seguinte aqui, olha. Nós vamos fazer aqui o plano cartesiano, tá? Eu vou trabalhar com essas duas situações aqui, olha. Eu vou trabalhar com o número, tá? Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em toda tabela, normalmente é assim. O que está na primeira coluna é o que a gente chama, normalmente, é o X, tá? E na segunda coluna vai ser o Y, vai ser o resultado. Então isso aqui eu tenho os números, e aqui eu vou colocar a frequência absoluta, tá? Então, observe que a frequência ela vai de 7 a 10. Então eu posso separar essa frequência aqui de 1 em 1, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então a pedra 1 voltado para cima, 7 vezes. Então vai ter esse gráfico aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa pedrinha você tem ela 7 vezes. Você vai fazer a coluna aqui, ó. Tá? A pedra 2 você tem ela 9 vezes. Então 8, 9 e aqui é um 10. A pedra 2 você tem ela 9 vezes. É importante também, gente, que essas colunas, quando você tiver que fazer um gráfico, que essas colunas tenham sempre a mesma largura, tá? A pedrinha 6, você vai ter ela aqui, a 3, você tem ela 8 vezes. Então vai até o 8 aqui, ó. E assim você faz com todos. O 4, 7 vezes. O 5, 9 vezes. O meu tá bastante torto aqui, mas estou fazendo rápido aqui para o vídeo não ficar muito extenso. E o 6 aqui você teve 10 vezes, né? Foi o maior, tanto é que a porcentagem dele deu 20%. Você pode fazer esse gráfico, essas colunas, tanto com a frequência absoluta, que foi o que nós fizemos, ou você pode fazer com a frequência relativa. O gráfico vai ser o mesmo, tá? Vai ser o mesmo, as colunas vão ficar na mesma proporcionalidade, ok? Agora vamos falar sobre as medidas de tendência central. É um assunto extremamente simples, rápido de explicar, e que, por que pareça, sempre está caindo em diversas questões, tá? Medida de tendência central, nós temos 3 situações. Nós temos a média, tá? Que a gente chama de média aritmética, ou pode ser também média ponderada, que é a mesma coisa, nós vamos falar sobre as duas. Média aritmética vai ser o seguinte, é só você somar todos os elementos e dividir pela quantidade. Por exemplo, eu quero saber a média da idade dos alunos do terceiro ano. Eu vou somar a idade de todo mundo, depois dividir pela quantidade, né? Então eu vou somar lá, pegar as idades, 15 mais 16, mais 17, mais 15, mais 16, mais 17, 17, somo todas as idades, depois eu olho assim, tem quantos alunos na sala? Ah, tem 20 alunos, eu vou dividir por 20, tá? Então, por exemplo, eu quero saber a média desses 3 números aqui, ó, desses 4 números. Quero saber a média, tá? A média aritmética. Então eu vou somar todos e vou dividir pela quantidade. 1, 2, 3, 4. Então eu vou dividir por 4. Então se eu somar aqui vai dar 10, 20, vai ser 20 dividido por 4. 20 dividido por 4, 5. Essa é a média. Se isso aqui fosse idade, seria a média das idades. Se fosse nota, seria a média das notas. A gente chama de média aritmética. Existe também a média ponderada, tá? Que eu vou falar no próximo vídeo, a gente fala sobre média ponderada e os demais, porque pela extensão do vídeo.